Olá para você que está chegando agora, ou já estava nos acompanhando aqui pela TV Indaiá, canal 26 UHF. O Papo Livre está no ar, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E eu estou aqui hoje com o nosso Papo Livre com a Jéssica Peterle. A doutora Jéssica é dentista e nós vamos falar sobre aparelhos dentários para as crianças, que hoje em dia era uma coisa, na minha época, era uma coisa assustadora, porque ficava um trambolho na boca assim e carésima. E hoje é uma coisa muito normal, muito comum. Jéssica, obrigado pela participação. Obrigada. Eu gostaria que você começasse contando para a gente o que é exatamente essa ortopedia funcional dos maxilares. A ortopedia, ela trabalha a parte de disfunção e crescimento dos ossos da face, que é uma coisa que o tratamento é feito na infância, em fase de crescimento. Quando o paciente já é adulto, já tem que ir para a cirurgia, porque já teve a deformidade facial. Entendi. E é um assunto... Não é só aquele negócio de usar o aparelhinho para estética? Não é só assim para alinhar os dentes. Entendi. Ele trabalha, muitas crianças não têm um crescimento do queixo, um crescimento acentuado, um queixudinho. E isso a gente consegue, com esses aparelhos, controlar o crescimento, modular o crescimento, a parte muscular. Então, tem que ser em fase de crescimento mesmo, nessa infância, na primeira infância que a gente fala. E muitos pais não sabem, falam, não tem que trocar todos os dentes, tá com a dentição permanente para colocar o aparelho. Não, é importante nessa primeira fase. Como é que o pai consegue diagnosticar? É só no visual, ele percebe alguma outra coisa? Como é que funciona? Tem no visual, mas é muito importante, desde cedo, já ter o acompanhamento com o odontopediatra. Começou nos seus dentinhos, já fazer o acompanhamento. Porque se o odontopediatra nota alguma alteração, já encaminha. Ou muitas vezes o pai lá está com 6 anos, começou a trocar os dentinhos, vê, nossa, mas o perfilzinho está reto, parece que está a mordidinha errada, já leva para fazer um acompanhamento. Tem casos que está tudo equilibrado, só é uma falta de espaço para dente mesmo, mas para isso a gente tem que mexer em osso. Mas tem casos que hábitos podem acentuar, uso da chupeta, chupadeiro, podem acentuar um problema genético mesmo. Então, tudo isso com um especialista, a partir de uns 6 aninhos, é legal fazer um acompanhamento. Legal. É muito dolorido isso? A criança sente? Como é que funciona? Não é. O pior dos aparelhos também são aparelhinhos removíveis. O pior é a adaptação do paciente na fala, a adaptação usar o aparelho, que vai pegar o pé, mas ele vai usar? Tem que ficar no pé, porque é criança. Raros são os aparelhos ortopédicos fixos. Existem, mas normalmente é aparelho removível, aparelho extrabucal, igual que você falou, trambolho no rosto. Tem ainda hoje em dia, sim, esses aparelhos, que são muito importantes nos casos específicos. Então, o pior é a adaptação da criança e usar. Acho que estressa mais o pai do que a criança. Eu vi um caso muito parecido com esse, que eu achei muito interessante. Eu tenho um primo que é especialista em cirurgia bucomaxilofacial, exatamente. Que ele fez, a moça chegou lá, ela tinha um queixo super adiantado aqui, né? Acho que a mordida era até o contrário, sei lá. Sim, cruza a mordida. E aí ele fez uma cirurgia, foi um trabalho fantástico, e depois de um tempo ela estava... É outra pessoa. Muda, parece plástica, plástica, você fala, né? Gente, o que aconteceu aqui? Você não toma um susto. Parece plástica. E exatamente, se a criança a gente não consegue colocar um aparelhinho para controlar, vamos supor, segurar esse queixinho, porque o que segura é a maxila. Se ele tem um crescimento acentuado, chega uma hora que ele cruza e vai embora. Então, se a gente não coloca um aparelhinho na criança para controlar, para segurar esse queixinho, depois no adulto, que já está com a parte óssea com maturação, já está tudo certinho, não tem o que faz. Aí tem que ir para a cirurgia ortognática, que é o bucomaxilo que faz, que é para colocar na posição mesmo. E aí tem que mexer aqui, tem que... Mexe. Normalmente faz a ortodontia antes, põe os dentes em posição e aí vai para a cirurgia. Aí pode ser uma cirurgia só de maxila, puxa a maxila, ou corta a mandíbula, volta a mandíbula. Mas é bem... Nossa, muito bacana, o resultado fica incrível, mas é bem... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Duas atividades que eu tenho assim... sei lá. Mas por exemplo, é o ortopedista. Quem já foi numa marcenaria, já foi numa serralheria e viu o cara furar, O ortopedista, gente, ele faz com a mesma frieza que o cara faz na madeira, ele faz no seu osso. E o buco também. Eu tive que fazer um implante, eu comecei a ver furadeira em cima da mesa, falei, velho, o que é isso aí? Ele falou, não, fica frio que não vai acontecer nada. Eu falei, cara, você vai furar? Ele falou, mas fica tranquilo que é tudo... E é assim, tem que furar, tem que fazer. E é uma obra de marcenaria aquilo ali. Eu achei interessante, verdade. É bem complicado. É bem. Eu fiquei assim, falei, Jesus, não é possível. Legal. Por que você enveredou para essa área?
quando você foi escolher uma especialidade, você foi para essa área? Eu sempre gostei de trabalhar com criança. Sua especialidade é a parte de ortodontia e ortopedia mesmo. Mas eu sempre gostei de trabalhar com criança. Logo que eu me formei, eu comprei o consultório aqui em Indaiatuba e eu trabalhava muito com criança. Mas ir para a parte só da odontopediatria não me atraía muito. Tá. E eu logo em seguida me formei, já comecei meu mestrado em ortodontia. E dentro da ortodontia tem ortopedia, apesar de ser uma especialidade à parte, tem. Tá. E aí você vai pegando o gosto. E como eu já atendia muita criança, minhas crianças foram crescendo. Entendi. E aí eu já foram ingressando nessa parte de ortopedia e futuramente, provavelmente, uma ortodontia. Então, eu mexo nos dois, mas... Legal, porque uma das coisas que eu me lembro do Fernando Costa, que é um grande amigo que sempre foi pediatra, né? Ele fala assim, eu duro que meus pacientes crescem. E aí depois eles continuam voltando no consultório, né? Porque é aquela coisa, pega confiança, carinho e doutor e tal coisa. E ele falou, e hoje eu já estou tratando dos filhos dos meus pacientes, né? Então é uma coisa bem interessante, bem bacana. E você não é de Indaiatuba? Não sou. Como é que você veio parar em Indaiatuba? Olha, a história é longa. Eu já rodei o Brasil inteiro, resumindo, por causa do meu pai, infância, do Pará a Rio de Janeiro. Seu pai trabalhava aqui? Ele trabalhava na Vale do Rio Doce. Ah, na Vale. Então, eu morei no Pará, São Luís, Maranhão, Vitória, tudo que... E eu vim para Campinas em 2004. Ele foi trabalhar na Brasil Ferrovias, eu vim, estava na faculdade já, começando a faculdade, terminei. Tá. E aí, logo que eu terminei a faculdade, eu comprei um consultório aqui em Indaiatuba, morava em Campinas na época. Aí depois acabei vindo pra cá, trouxe a família, aí e agora tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Você nasceu onde? Curitiba. Ah, é Curitibano. República de Curitiba, gente. Vamos mudar de Curitiba, assunto, vamos lá. O sotaque não é daqui, mas mistura do Brasil inteiro. Tá bem misturado, legal. E por que odontologia? Você falou que você gostava de trabalhar com criança, como é que você foi parar na odonto? Foi meio sem querer. Foi meio sem querer. Foi meio sem querer. Eu fiquei entre odonto e medicina. E foi meio sem querer. Não tem ninguém na família. Tem primo distante, mas não sei, meu pai fala que eu sempre gostei muito de ficar num cantinho meu, ficar sozinha, acho que é de gêmeos, não sei. De ficar sozinha, de trabalhar sozinha, meu cantinho. Então eu fiz, era uma área que eu gostava, adorava minha dentista, pode ser isso. Uma área que eu sempre gostei, e aí entrei, comecei e amo de paixão. E é uma das coisas que eu acho interessante, porque eu pergunto, sempre faço questão de perguntar isso para o profissional quando ele vem aqui, porque às vezes ele fala assim, vê se a pessoa muitas vezes tem isso que ela falou, eu gostava, entrei, deu certo, estou aqui, gosto do que eu faço. E tem gente que fala assim, não, tive influência. A Tessia, uma grande amiga também, que é dentista, ela tem um irmão dentista que foi que influenciou ela a ser dentista. Não mas na faculdade a maioria da turma, assim, era pai dentista, mãe dentista. E médico também, assim, né? Também. E muitos também que eram de família desistiram no meio, estavam fazendo forçadamente. Então acho que é muito da pessoa, né, de gostar. E a área de saúde é uma coisa que acho que toda área você tem que gostar, mas de saúde mais ainda. Ou você gosta ou você gosta, porque senão você não está fazendo o negócio. A área da saúde, assim, eu acho que você tem que gostar mesmo. Você tem algum caso que foi muito cabeludo, assim, que você pegou, que você falou, Jesus, e agora? Como é que vai ser isso aqui? E deu um bom resultado? Normalmente, casos de crianças que têm o prognatismo, que a gente chama que é a mandibulinha para frente, que é um caso mais complicado, é mais difícil, depende muito mais da colaboração do paciente, de usar o aparelho, porque é muito mais fácil puxar a maxila, ou a mandíbula, mas segurar ela é mais difícil. Então, isso depende muito mais da colaboração do paciente. E quando a gente coloca aparelho em criança, o tempo é longo de tratamento. Às vezes já emenda com uma ortodontia. Quanto tempo, mais ou menos, uma criança detectando com 7 anos de idade, quanto tempo você diz que o tratamento dura, mais ou menos? Olha, depende muito do caso. Tem casos que a gente usa 2 anos de um aparelhinho, faz uma reavaliação, muda para um outro aparelhinho ortopédico e às vezes já emenda no ortodôntico. Porque usar o aparelhinho ortopédico não quer dizer que não vai precisar de uma ortodontia depois, porque a ortodontia mexe com o dente, ortopedia com o osso. Então a gente vai estimular um crescimento, segurar uma mandíbula, abrir espaço, tentar alinhar os dentes, mas depois uma ortodontia vai fazer o pente fino. Ela facilita o tratamento odontológico, evita uma cirurgia. Então, a gente tem que começar esse trabalho cedo e muitas vezes é longo por isso. Às vezes a gente consegue, os 11, 2 anos aparelho, não vamos dar um intervalo até agora finalizar a troca de dente, entrar com fixo. Aí é muito reestudar o caso, sempre finalizar o aparelho. Mas em média, sim, seriam uns 3 anos? 3, 4 anos. 3, 4 anos, né? Gente, é complicado. E para criança, então, é cansativo. Não, eu imagino que para criança deve ser um caos, né? Porque
Nós que somos adultos, temos consciência, já é um porre. Imagine criança que quer correr, quer comer. Ontem foi no consultório que é super colaborador, usou até um extra bucal, ele virou, é em dezembro que eu vou tirar? Eu falei, ele, não, 60 dias. Ai, me deu uma dó. Eu falei, aguenta mais um pouquinho que tá acabando. Não, é muito maluco. Muito legal. E você fica onde? Onde é o seu consultório? Aqui na Cidade Nova, na Armando Salles de Oliveira, número 1923. Você tem Facebook ou como é que chama da clínica? Ou site? Não tenho. Tô fazendo ainda, mas ainda não tenho. Você precisa fazer pelo menos o Facebook para todo mundo. Deixa o telefone então. É o 3318 0323 0323 e o 3318 0314. Olha aí, númerozinho bonito. Tá aparecendo, é fácil. Facílimo. Tá aparecendo no seu vídeo, qualquer coisa, você entra em contato com a Jéssica Petterly, que é odonto... como é que é? Ortodontia. É ortopedia funcional dos maxilares, é sobre isso que nós falamos aqui agora. Jéssica, obrigado, sucesso e volte uma outra oportunidade para a gente voltar a conversar, tá bom? Obrigada. Obrigado. Você de casa não saia daí, daqui a pouquinho eu tenho mais um convidado aqui no nosso Papo Livre.